Obrigado, Deus abençoe, Eliette, que você tenha muitos momentos de piscina na sua vida. Estou brincando com a Eliette e o Jefferson hoje, porque eles, nesse calorzão que fez aí essa... Obrigado. Deus também te abençoe, que você também tenha lá momentos gostosos. O calorzão que fez essa semana, e eles colocavam lá no Facebook, ele lá, qual que é o clube lá, o Termas? Eu olhava e falava, olha só, que calor, terrível. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando no nosso tema de igreja, igreja um por todos, todos por um. E aqui nós estamos vendo já há algum tempo, são 12 semanas, onde nós vamos examinar qual é o nosso papel quanto igreja, o que nós devemos, o que nós temos, o que nós não temos, enfim, como Deus trata conosco quando nós pensamos em igreja. Somos igrejas, a igreja de Jesus, e nós precisamos entender bem o que Ele espera, qual é a ideia, o que nós precisamos, qual é a nossa responsabilidade. Igreja é uma questão, é uma coisa muito curiosa. Eu li a história de 3 pastores, eles se reuniram ali em um café para tomar um café e discutir um pouco sobre os seus problemas da igreja. Os problemas que eles estavam enfrentando na igreja é que tinha um enxame, não era um enxame, uma infestação. O teto da igreja, o forro da igreja estava infestado de morcegos, cheio de morcegos. E os 3 se reuniram ali no café para conversar a respeito disso, para compartilhar o que eles podiam fazer a respeito desse tanto de morcego, né? Chama o Batman para vir resolver o problema. O que a gente faz com esse morcegaiada toda aqui? Um deles disse, olha, eu já perdi a cabeça, eu peguei uma espingarda, eu dei tiros no telhado, acabou com o meu telhado, mas não resolveu o problema dos morcegos, os morcegos estão lá. O outro disse, eu capturei os morcegos, e coloquei todos esses morcegos vivos dentro do carro e dirigi mais ou menos 80 quilômetros longe da igreja. Chegando lá, eu soltei os morcegos, e quando eu cheguei em casa, na igreja, os morcegos tinham chegado antes de mim. O terceiro olhou e falou, olha, eu não tenho mais problemas com morcegos, eu já resolvi. É mesmo? Eles ficaram curiosos, surpresos, afinal ninguém conseguia resolver esse problema. O que você fez? O que você fez? Qual que é a dica? Ele respondeu, eu batizei todos eles e convidei eles para entrar numa equipe de ministério. Desde então, eu nunca mais vejo esses morcegos na igreja, sumiram. Igreja é uma questão complicada, ela é curiosa. E ela é curiosa porque ela é feita de pessoas. Pessoas que cada um pensa de uma forma, que tem uma sentença, que tem uma forma de agir, uma forma de pensar, e que se gabam na questão de que nós somos livres. Porque Deus nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou do jugo que nos escravizava, Ele nos libertou de toda aquela prisão da velha carne, do velho homem, e agora nós somos livres em Cristo Jesus. E uma vez livres em Cristo Jesus, então a igreja ela começa a pensar que por ser livre, ela pode tomar as suas próprias decisões, as suas próprias ações. Agora deixa eu dizer, se é complicado, querido, vivermos numa pequena comunidade chamada família, muitas vezes, porque quando nós pensamos em família, nós estamos pensando em pessoas que pensam cada uma de uma forma, cada uma tem uma linha de raciocínio, cada um tem um gosto, né? Cada um tem uma direção, e você coloca todas aquelas pessoas dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar, eles precisam algumas vezes ali lutar contra aquilo, de muitas vezes não deixar o seu eu vir tão à tona a ponto de estragar o relacionamento. Quando nós pensamos em igreja, nós não vamos longe, porque nós pegamos uma sala e nós colocamos aqui dentro dessa sala várias pessoas para congregarmos juntos, mas não apenas estamos aqui juntos para congregar e sem se envolver. Igreja é algo que pede envolvimento. Nós nos envolvemos quando nós estamos em igreja.
E por estarmos em igreja, por nos envolvermos na igreja, é natural que tenhamos conflitos. Natural que tenhamos conflitos. Abra comigo Gálatas, capítulo 5. Vamos analisar um pouquinho dessa passagem e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer aqui em Gálatas a respeito de igreja. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Se você achou, você pode acompanhar a leitura comigo. Se você não achou, não tem aí uma Bíblia virtual ou física, você pode pegar uma carona com o seu irmão do lado. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só até aqui por enquanto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós estamos livres do pecado. Só que nós não podemos pegar essa palavra liberdade, queridos, e descansarmos de tal forma a entrarmos em uma certa carnalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós precisamos de limites. Todos nós precisamos de limites. Todos nós precisamos ser cerceados. Todos nós precisamos ter limites sobre nós. Eu conheço um rapaz. Ele vivia aqui no Brasil, agora ele não vive mais. Ele está agora vivendo nos Estados Unidos. Não é o Leonardo. Não se preocupe. E ele está vivendo lá agora. E há algum tempo atrás eu tive um contato com ele. E eu perguntei por que ele tinha comprado uma moto. Aqui ele andava muito de moto. E ele andava de moto lá na minha região, como se as ruas da cidade fossem verdadeiras pistas de corrida. Ele empinava, ele corria, ele fazia aqueles barulhos estridentes que os motoqueiros fazem, uau, e passava como doido e tal. E aí ele comprou, ele foi para lá, né? Foi estudar lá, enfim, e aí acabou comprando uma moto lá. E eu vi a moto pela rede social, uma moto, 1000 cilindradas, eu não entendo muito bem de moto, mas enfim, uma big de uma moto. E aí depois de 2, 3 meses ele pegou e vendeu a moto, falou, não quero mais, vou vender essa moto. E vendeu a moto. Eu perguntei, mas por que você vendeu a moto se você é tão apaixonado por motos? Ele falou, porque aqui nos Estados Unidos não tem graça. Aqui eu sou obrigado a rodar a 50 km por hora, a 80 km por hora, não pode fazer nada, não pode empinar, não pode correr, não pode não sei o quê. Aqui se fizer o guarda pega. Eu falei, aqui se fizer o guarda pega. Lá o guarda não pega. Mas é tão errado quanto em qualquer um dos lugares. A diferença qual que é? Em um lugar você é cerceado, e você tem uma autoridade firme que está em cima e que não te dá moleza. E tem várias autoridades, né? Então no sentido de eles estão mais presentes porque você tem muito mais. Agora aqui, infelizmente, nós não temos tanto. Quando pegam, sim, eles fazem um bom trabalho, mas o que acontece é que muitas vezes falta ali, falta policiais mesmo, no sentido de poder estar em vários lugares para pegar essas situações. Então aqui as pessoas são mais livres, elas correm mais, elas empinam mais. Aqui a vida vai, deixa a vida me levar como ela quiser, e ela vai levando. E essa falta de ser cerceado faz com que nós, seres humanos, a gente vai gostando dessa liberdade. Não tem ninguém olhando? Então eu posso andar um pouco mais. Não tem ninguém olhando? Então eu posso fazer isso um pouco mais. Eu sou livre? Então eu posso agir assim, ou eu posso agir assado. E o que acontece, queridos, é que nós temos uma tendência dentro de nós ao erro. Olha só o que acontece quando você simplesmente toma a sua liberdade e você dá ocasião à carne por achar que essa liberdade te dá o direito de qualquer coisa. Olha só o que diz no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
Haviam os liberais, haviam os legalistas, esses grupos, eles estavam brigando dentro de si na igreja, mas eles estavam brigando de tal jeito que Paulo, quando ele relata a disputa desses dois grupos dentro da igreja, que se sentiam livres para fazer da forma que eles queriam, Paulo coloca uma coisa meio animal. Paulo coloca: vocês estão se devorando. É como se houvesse um canibalismo espiritual ali. Eles estão se comendo vivos, eles estão se mordendo. A coisa está indo tão longe, queridos, que eles estão olhando como se fossem animais. E eu quero dizer para vocês, a grande verdade é que todos nós temos dentro de nós uma natureza que algumas vezes nós podemos chamá-la de carnal, mas algumas vezes ela chega a ser animal, porque tem tanto ser humano fazendo tantas coisas que você olha e fala: não, isso não é normal. Algumas vezes dentro da igreja você pode olhar e falar: puxa, irmão, ali foi carnal, hein? E algumas vezes dentro da igreja você pode olhar e falar: ixi, esse irmão foi um animal. E a verdade é que existe dentro de nós uma tendência para o erro. E é por isso que temos que ter limites. E é por isso que precisamos entender a liberdade. Muitas vezes nós pensamos: livre-arbítrio, todos nós somos livres. Você tem livre-arbítrio? Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes você já não ouviu isso? Você tem livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Cuidado, você não tem livre-arbítrio. Pensar em livre-arbítrio hoje talvez seja um erro. Mas que isso? Você está indo contra o que diz a palavra de Deus. Não, eu não estou indo contra o que diz a palavra de Deus. Quando nós pensamos em livre-arbítrio, nós precisamos pensar em alguém que não tem nenhuma tendência, alguém completamente neutro, que pode decidir entre o certo e o errado. Por exemplo, os anjos, quando caíram, eles tinham livre-arbítrio. Eles conheciam a Deus, aparece um anjo, e ele induz esses anjos ao mal, e ele foi tão eficaz no que ele fez, que 1/3 dos anjos caíram com ele. 1/3 dos anjos caíram com ele. Mas não caíram porque tinham uma inclinação carnal, não caíram porque tinham uma inclinação ao pecado, eles caíram simplesmente porque eles tinham livre-arbítrio e eles caíram. Quando nós pensamos em Adão e Eva, nós pensamos em livre-arbítrio. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles não tinham nem o certo, assim, eles não tinham uma inclinação nessa criação, eles não tinham uma inclinação entre o certo e o errado. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas não havia uma força, não havia um código genético dentro deles, não havia algo dentro deles que fizesse com que eles pendessem para a direita ou para a esquerda. Eles simplesmente foram criados, e eles tinham o direito de decidir entre o bem e o mal, sem nenhuma influência no sentido interno. Influências externas fizeram eles decidir: a influência de Deus, a influência de Satanás, e eles acabaram optando pelo erro, eles acabaram optando pelo pecado, acabando assim com a nossa alegria. Mas acredite, talvez, se nós estivéssemos lá, nós teríamos tido a mesma... Se nós estivéssemos lá, queridos, com com o que nós somos hoje, com certeza nós teríamos caído. Mas com o livre-arbítrio, provavelmente isso também aconteceria, ou não. A questão é, eles estavam neutros, eles não tinham uma tendência. Depois de Adão e Eva, todos nós nascemos caídos, todos nós agora temos uma natureza carnal, todos nós temos, é a mesma coisa como se você pensar deixe-me ver aqui, alguém aqui é louco por pudim de doce de leite, pudim de leite, gosta também, olha só quantas pessoas. Eu gosto muito. Essa é a minha sobremesa predileta. Amo pudim de leite. Alguém aqui não curte, não gosta de pudim de leite? Se vê. Você não gosta, Carretone? O que acontece com você, cara? Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Carretone? Ele não gosta de pudim de leite? Encontrei pudim mais... O que rústico? Que isso? É pudim de leite. Peraí, a gente vai mudar essa sua ideia depois. Mas olha só. Por que eu gosto e tantas pessoas gostam? E nós encontramos aqui alguém que não gosta de pudim de leite. Também não gosta, ou Isaías? Não gosta. Gosta mais daquele lá. Desse rústico aí. Tá. Rústico é... Não sou chegado lá. O negócio é pudim de leite, todo airado. Vamos lá, que senão tu vai começar a me salivar aqui.
Vontade de comer pudim de leite. Alguém quiser trazer na próxima vez que eu vier, pode trazer. Olha só. Quando eu gosto de uma coisa, e o Carretone, por exemplo, não gosta, não tem como mudar. É uma coisa que tivesse assim, é como se tivesse uma marca genética em mim. Eu gosto, está lá. Eu não escolhi gostar. Eu eu gosto, simplesmente gosto. Ele simplesmente não gosta. Sabe, é mais ou menos, guardado as devidas proporções, quando nós pensamos no erro, quando nós pensamos no pecado. Existe uma marca dentro de nós, que é a marca da queda, é a marca do pecado, é uma marca que suja as nossas vidas, que nos fez pecadores distantes de Deus quando nós estávamos no mundo. Por isso que ter Cristo, se render a Cristo é tão importante, porque Ele vai transformar isso. Porém, essa transformação, ela acontece espiritual, mas nós continuamos tendo em nós, nessa carne, segundo a palavra de Deus, essa tendência ao pecado. Paulo, ele coloca isso no capítulo 7 de Romanos. Ele diz: o bem que eu gostaria, que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É a luta, é a briga, é a guerra entre o bem e o mal, é a luta, é a guerra entre o certo e o errado, entre o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ninguém ensina para uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, a simplesmente morder uma outra. Ninguém ensina. Você não precisa ensinar, está lá. É intrínseco, está lá, está dentro dela. Ninguém ensina que a criança tem que ser assim, egoísta e não compartilhar o brinquedo com o outro. Ninguém ensina. Está dentro, está lá, está marcado. E isso faz de nós não pessoas com livre-arbítrio, mas faz de nós pessoas com livre agência. São duas coisas diferentes. A livre agência é que nós temos a livre agência de decidir moralmente entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo, entre o pecado e a santidade. Nós temos a livre agência de decidirmos. E aqui, queridos, é que nós encontramos toda essa história. Então, olha só, vocês são livres, e muitas vezes nós relaxamos com essa liberdade. Opa, liberdade, eu vou caminhando um pouco mais. Segundo a palavra de Deus, eu posso vir dar lugar à carne. E quando eu dou lugar à carne, a minha convivência em igreja se torna uma coisa simplesmente do outro mundo. Nós começamos a nos morder, nós começamos a nos comer vivos, nós começamos a brigar, nós começamos a olhar um para o outro com a cara feia, nós começamos a ter rusgas, nós começamos a ter inveja, nós começamos a fofocar um dos outros, e a igreja acaba se tornando um lugar terrível de se viver. Sabe, me dói quando eu ouço a respeito de igrejas que as pessoas falam: aquela igreja, olha, está difícil, as pessoas lá estão difíceis, as pessoas estão se comendo, as pessoas estão se mordendo, e é isso que está acontecendo. A liberdade acabou dando lugar à carne, e quando nós damos lugar à carne, já temos uma tendência dentro de nós, nós relaxamos, e quando a gente vê, a gente está grudado um no pescoço do outro. Só que não é isso para ser igreja. E aí nós temos uma boa desculpa, que nós usamos ela o tempo todo. Eu já usei várias vezes. A igreja é um hospital. Não se preocupe, porque a igreja é um hospital. Pessoas doentes estão na igreja. Pessoas pecaminosas estão na igreja. É verdade, a igreja é um hospital. Só que tem gente que está no hospital há 20, 30 anos e não cura. Gente, o que é isso? Não cura. Nós estamos falando de um Deus que espiritualmente Ele quer curar, transformar, fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, não dá para não curar. Mas tem gente na igreja que não cura. O que acontece? O fruto disso, nós podemos ver aqui no versículo 19. Aliás, fruto não, as obras disso. Versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Toda esse conjunto de obras da carne são as coisas muitas vezes que fazem com que a vida em igreja seja algo extremamente difícil de se viver. E tudo isso vem por quê?
porque alguém olhou e disse: eu sou livre para agir como eu quero, eu ajudo se eu quiser, eu canto se eu quiser, eu dou para a igreja se eu quiser, eu entro para um ministério se eu quiser, eu evangelizo se eu quiser, eu perdoo se eu quiser, eu sou legal se eu quiser, e todas essas coisas se eu quiser, tomando de posse dessa liberdade, para muitas vezes cair na carnalidade. Por outro lado, queridos, nós temos que entender bem essa liberdade. Marca aí Gálatas, e vamos dar uma voltinha lá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21. Olha só o que diz Êxodo 21 sobre liberdade. Diz assim: são estes os estatutos que lhes procurares. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de sua desgraça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair fogo, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que essa história tem a ver com o nosso contexto da mensagem? Olha só, segundo a lei, né, segundo aquilo que Moisés passou para o povo judeu, uma pessoa, um homem que fosse dado como, tivesse que ser escravo de alguém, então ele fosse colocado como escravo, ele poderia servir como escravo durante 6 anos. Entenda, 6 anos um escravo, sem nome, sem direito, sem identidade, sem vida, completamente escravo daquele senhor. Completamente escravo daquele senhor. Se ele, quando foi colocado como escravo, quando ele foi ali, quando ele começou essa situação de escravidão, ele tivesse esposa, filhos, os seus filhos e a sua esposa também ficariam durante 6 anos ali. Depois de 6 anos, ele poderia simplesmente olhar para o seu senhor e dizer: muito obrigado, eu estou indo embora. Livre, de graça, sem que ninguém pagasse absolutamente nada por isso. Ele teria a sua liberdade, simplesmente a sua liberdade. Tchau, não foi bom te servir durante 6 anos, eu estou indo embora. Se ele, porém, tivesse se casado lá dentro, enquanto ele era escravo, na casa do seu senhor, a sua esposa não teria o mesmo direito que ele, porque ela pertencia já ao seu senhor. Se ele tivesse filhos e filhas ali dentro da casa do seu senhor, os filhos também não teriam direito. E aqui tem uma coisa muito interessante. É que se esse escravo dissesse expressamente que amava o seu senhor, tendo filha, não tendo filha, tendo mulher, não tendo mulher, se ele simplesmente olhasse para o seu senhor e falasse: eu te amo, o seu senhor levaria, ou um juiz levaria ele até a ombreira da porta, até a porta da casa, colocaria nele um piercing. Eu acho que é aqui que começa o piercing, é o primeiro piercing que eu vejo. Colocaria um piercing nele, na orelha, e a partir daquele momento, esse escravo serviria ao seu senhor para sempre, mas não porque ele foi obrigado, porque ele decidiu servir. Sabe, queridos, guardadas as devidas proporções da ilustração, nós éramos escravos do pecado, escravos do príncipe desse mundo que é Satanás. Nós fomos libertos por Cristo. Quando nós nos rendemos a Cristo, Ele nos liberta. Só que
muitas pessoas param na salvação. Jesus é o meu Salvador. Então assim, a liberdade, quando acontece a liberdade, você só toma o lado do Salvador. Eu quero Jesus como meu Salvador, que me salve das dívidas, que me salve da dificuldade, enfim, de qualquer outra dificuldade. Eu quero meu Salvador, só Jesus como meu Salvador. Eu vou ler algumas passagens para você. Você não precisa ver, se você quiser anotar, você anota. Olha só o que diz em 2 Pedro 1,11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 8,25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Atos 2,21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Queridos, quando nós nos achegamos a Cristo, nós não apenas nos achegamos a Cristo como nosso Salvador, mas nós também nos achegamos a Cristo como nosso Senhor. E quando então nós encontramos a Cristo e Ele nos salva, é como se nós fizéssemos exatamente como aquele escravo, que éramos escravos do mundo e do pecado, e agora nós decidimos olhar para Cristo, olhar para Deus como nosso Senhor e dizer para esse Deus que nós vamos servi-lo como escravos para o resto das nossas vidas. Nós temos um Senhor. E Ele é tão bom que Ele olha para a gente e fala assim: mas eu não vos chamo de escravo. Vocês são meus servos. Mas eu não vos chamo de escravo. Eu vos chamo de amigos. Porque escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Vocês sabem. Eu vos chamo de amigos. Mas isso não quer dizer que não somos escravos de Jesus. Não quer dizer que não somos servos de Jesus. Não quer dizer que nós temos a nossa liberdade para fazer o que nós quisermos. O que nós fizermos e acabarmos dando lugar à carne e acabarmos fazendo da igreja algo simplesmente detestável. Nós não temos esse direito, porque nós temos um Senhor, não apenas um Salvador. Nós temos um Senhor e o nome dele é Jesus. Precisamos entender isso. Uma vez que nós temos o nosso Senhor e que nós sabemos que temos dentro de nós uma natureza pecaminosa, o que nós fazemos então? Olha só, volta lá para Gálatas agora. Já eu tenho quanto tempo aí? Não estava muito. 10 minutos. Obrigado, Jair. Olha só, aqui em Gálatas. Versículo 16 do capítulo 5. Gálatas 5, 16 em diante diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo, deixe-me ver aqui, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, não deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A resposta para a nossa vida, queridos, é nos rendermos ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que aqui no versículo 24, ele diz: crucificaram a carne. Interessante você pensar ser crucificado, porque a crucificação era a única forma que a pessoa poderia ser morta, que ela não podia fazer por si mesma. Ela não podia fazer por si mesma. A pessoa podia dar um tiro, ela mesma. A pessoa podia se enforcar, ela mesma se enforca. A pessoa podia, enfim, se jogar, ela poderia fazer qualquer coisa.
mas a pessoa não poderia se crucificar sozinha. Crucificação é uma coisa que alguém tem que fazer. E isso já nos mostra qual é a realidade. Deus já crucificou a nossa carne quando nós nos rendemos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Qual é o nosso papel? É nos rendermos a essa crucificação. Já fomos crucificados. Nossa carne já foi crucificada, para que ela não milite contra o nosso espírito, para que ela não nos leve a agirmos como animais, a ficarmos como animais dentro da igreja. O que nós precisamos fazer é nos render. Isso é algo que tem que vir de dentro, queridos. Isso é algo que tem que acontecer daqui para dentro. Não é algo que acontece porque você decide. Não é algo que acontece porque você decide. É algo que acontece de dentro para fora, que vai vindo de dentro para fora. É diferente das obras da carne. Muito diferente das obras da carne. Olha, as obras da carne, eu já falei para vocês. Agora, quando você se rende ao Espírito, olha o que acontece. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, as obras da carne. Bom, meu amigo Vicente, ele gosta de coisas rústicas, Carretona. Eu já fui lá no sítio do Vicente. Ele tem vários pés de várias coisas lá, né, Vicente? Você pode trazer também qualquer hora, limão, mexerico, igual pudim, não tem problema, eu vou levando tudo para casa. Olha só, quando você planta lá as coisas, você pode decidir qual pé que vai produzir o que você quiser? Não? Você planta semente, rega, e tem ano que não dá quase nada, é assim. Tem ano que dá mais. Só tem o desejo de a coisa fazer acontecer. Muito bem. Agora, quando você produz algo, você pode determinar quanto você faz. Você pode determinar quanto você faz. Donizete e Benilson, quando vocês produzem algum daqueles lanches maravilhosos que vocês fazem congelados, vocês podem decidir quanto vocês vão fazer na semana, não podem? Hoje, nessa semana, a gente vai fazer 500. Semana que vem, a gente vai fazer 1000. Não é assim? Vocês decidem. Vocês decidem, vai lá, coloca a esteira para rodar e é isso que acontece. Por quê? Porque obras, você tem total controle. Fruto, você não tem controle nenhum. Ele vem. Ele acontece. As obras da carne é fácil, gente. Hoje eu vou fofocar. Vou fazer uma fofoca. Você faz porque você quer. Hoje eu não vou perdoar. Não perdoa porque não quer. Hoje eu vou, sei lá, vou brigar com aquele irmão porque eu tô azedo. Eu vou brigar porque eu quero. Hoje eu não vou ajudar. Não ajudo porque eu não quero. Hoje eu vou ser egoísta. Eu sou egoísta porque eu quero. Hoje eu vou fazer uma obra da carne. Eu faço porque eu quero e quantas vezes eu quiser. Hoje eu vou fazer uma obra do Espírito. Vou fazer um fruto do Espírito. Vou lá e falo uma palavra doce para alguém. Deixa eu te dizer, se isso não vem do Espírito Santo de Deus, é só barulho. Só barulho. Não, hoje eu vou ajudar alguém. Vou ajudar, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer, olha, eu nem sei o que estou fazendo no céu, aqui na terra ainda. Não sei como Deus não me arrebatou, eu sou tão bom que eu vou dar uma esmola para essa pessoa aqui. Só barulho. Se não vem do Espírito, é barulho. Porque o fruto do Espírito, não são os frutos, é conhecido como o fruto do Espírito. Você não pode decidir quando, como, onde, de que forma ele vem. Somente se você se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andar no Espírito, isso vai vir de dentro de você. E quando você perceber, os frutos do Espírito estão jorrando as pencas da sua vida, mas não é algo que você produz, é algo que o Espírito produz através de você. E isso faz da igreja um lugar gostoso. É aquele negócio, eu não vejo a hora de ir para a igreja, porque eu tenho pessoas amáveis, eu tenho pessoas verdadeiras, eu tenho pessoas misericordiosas, pessoas que amam de verdade, pessoas que eu posso contar, pessoas que têm o fruto do Espírito. É isso, queridos, que é a igreja. Não é alguém que produz,
mas é algo que é gerado dentro de você. O Salmo 1, Salmo muito conhecido, ele nos diz que nós vamos dar frutos. Mas olha só o que ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós devemos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro. Nós devemos ser como árvores plantadas no Senhor. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai dentro de nós fazer gerar os frutos do Espírito. Para que a igreja não seja um octógono, para que a igreja não seja um ringue, para que a igreja não seja um lugar onde as pessoas falam, só tem gente doente, no sentido de, assim, elas falam mesmo, é um hospital. Não, a igreja vai ser um lugar de consolo, de ajuda, de amor, de misericórdia, de serviço, de benignidade, de bondade, de pessoas que estão prontas para servir, porque elas entendem. Somos livres, sim, somos livres. Somos livres para servir o Senhor. Foi para isso que Ele nos libertou. E agora nós podemos viver para servir. A igreja deixa então de ser um lugar qualquer. A igreja passa a representar o nosso Deus e cumprir assim o seu objetivo maior. Nós representamos a Cristo com as nossas vidas, de forma amorosa e verdadeira. Sabe, Coríntios 13 diz que você pode queimar o seu corpo vivo. Se não tiver amor, não valeu de nada. Você pode dar todos os seus bens, se não tiver amor, não valeu de nada. E o amor é fruto do Espírito. Nós vamos terminar orando e vamos aproveitar também para orar pelo Derek. Ele está na UTI, não está bem, e nós vamos orar. Derek, recém-nascido, Derek, vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia e possa alcançar ali o Derek, onde ele está, e abençoá-lo, né? Colocando pessoas certas e agindo na vida dele. Vamos ficar de pé?